cobra é um pau. É João, É José, é um espinho, na mão, é um corte. no pé. São as águas de março, fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. É pau, É pedra, é o fim do caminho, é um resto, de topo, é um pouco, sozinho. É um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã, é um belo horizonte. é uma febre terçã. São as águas de março, Fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração. pau, Edra, inho, inho, peixe, coco, oco, inho, agro, hidro, ida, ol, oite, horte, aço. sol. São as águas de março, fechando o verão. É a promessa de vida no teu Coração, badaba, baziza, zazaziza, azananenha, andandede, bandandede, bandandede, andandade, andanada, andandede, andandede, andandada, ué. Traga-me um copo d'água, tenho sede. E essa sede pode me matar. Minha garganta pede um pouco d'água e os meus olhos pedem teu olhar. A planta pede chuva quando quer brotar. O céu logo escurece quando vai chover. Meu coração só pede o teu amor. Se não me deres, posso até morrer. Traga-me um copo d'água, tenho sede. E essa sede pode me matar. Minha garganta pede um pouco d'água e os meus olhos pedem teu olhar. A planta pede chuva quando quer brotar. O céu logo escurece quando vai chover. Meu coração só pede o teu amor. Se não me deres, posso até morrer. Johnny Walker, Tanqueray e Smirnoff, as marcas oficiais dos principais festivais de música, se
Você que tem medo de chuva, você não é nem de papel, muito menos feito de açúcar, ou algo parecido com mel. Experimente tomar banho de chuva e conhecer a energia do céu. A energia dessa água sagrada nos abençoa da cabeça aos pés. Oi, chuva, eu peço que caia devagar, oi. Só molhe esse povo de alegria, para nunca mais chorar, oi, oi, oi. Para nunca mais chuva, eu peço que caia devagar. Só molhe esse povo de alegria, para nunca mais chorar, oi, oi, oi. Para nunca mais chorar, oi, 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 oi. Yo 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 yo. Você que tem medo de chuva, você não é nem de papel, muito menos feito de açúcar, ou algo parecido com mel. Experimente tomar banho de chuva e conhecer a energia do céu. A energia dessa água sagrada nos abençoa da cabeça aos pés. Oi, chuva, eu peço que caia devagar, oi. Só molhe esse povo de alegria, para nunca mais chorar, oi, oi, oi. Para nunca mais chuva, eu peço que caia devagar. Só molhe esse povo de alegria, para nunca mais chorar, oi, oi, oi. Para nunca mais chorar, oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Oi, oi, oi. Oi, 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 oi. Oi, chuva, eu peço que caia devagar, oi. Só molhe esse povo de alegria, para nunca mais chorar, oi, oi, oi. Para nunca mais chuva, eu peço que caia devagar. Só molhe esse povo de alegria, para nunca mais chorar, oi, oi, oi. Para nunca mais chorar, oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Oi, oi, oi. Iemanjá permitiu que eu nadasse no mar. Oxum foi quem autorizou que eu banhasse em suas águas. O meu amor me convidou pra mergulhar na lagoa. Logo o céu escureceu e começou a descer água.
faltar água. Pessoal, boa tarde. A gente está resolvendo uma questão técnica aqui e já entramos, tá? Vocês conseguem me ouvir? Que do meu corpo começou. Sim, consigo. Olha, só um momentinho, por favor. A nascer água. Banho de mar, cachoeira e banho de lagoa, banho de chuva numa tarde, o meu amor com um copo d'água.
Adriana, você consegue me ouvir? Alô, alô? do sertão que me povoa, mar desse chão, vem me abençoa, benze a coroa, molha minha mão, mãos que ergo aos céus e agradeço esse santo, Peraí, deixa eu ver. santo, Pronto, consegui tudo. Agora foi. santo, Beijo. santo. Pronto, conseguimos, gente. Bom, Questões técnicas. Que bom. Cá estamos. Bom, Então, boa tarde, a gente vai iniciar novamente, desculpe pela demora, mas essas coisas acontecem, né? Então, faz parte, né, do ao vivo. Espero que vocês estejam conseguindo me ouvir. Vamos dar início. Então, sejam bem-vindas, bem-vindos à nossa 14ª edição do Simpósio Latino-Americano de Água e Gênero. Eu me chamo Fernanda Matos, sou pesquisadora em residência pós-doutoral na Universidade Federal de Minas Gerais, docente no Cefet, consultora técnica, membro de outros grupos e iniciativas e também coorganizadora dos encontros do SLAG. E durante esta tarde, conduzirei e mediarei o webinário. Com a realização dos encontros, temos como objetivo discutir questões que articulam temas de investigação e incidência no campo dos recursos hídricos na América Latina, tendo como eixo de debate a relevância de uma perspectiva de gênero inclusiva, baseada nos direitos humanos e na gestão integrada da água. Este projeto é uma idealização das pesquisadoras Vera Guarda, da Universidade Federal de Ouro Preto, Denise Soares, do INCRA, Daniela Nogueira, da UNB, e também minha. Contamos com o apoio do Programa Hidrológico Intergovernamental da América Latina e Caribe, juntamente com o seu grupo de trabalho Água e Educação, CONAMEX, PHI, Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, Programa de Pós-Graduação em Sustentabilidade Socioeconômica Ambiental da UFOP e Cátedra Unesco da UFOP, Centro de Desenvolvimento Sustentável da UNB e o Núcleo de Estudos Organizacionais e Sociedade da UFMG. Nesta 14ª edição, a palestra Justiça Climática na Gestão Hídrica, o avanço da participação das mulheres na gestão das águas, será ministrada por Adriana Bocaiúva e mediada por Daniela Nogueira. Adriana é advogada, especializada em Direito pela PUC-Rio, mestre em Engenharia Urbana Ambiental e doutora em Políticas Públicas. Coordenadora do Subcomitê do Sistema Lagunar da Lagoa Rodrigo de Freitas e do Grupo de Trabalho Água e Clima do Climate Reality Project. Daniela, nossa mediadora e também idealizadora do projeto, é pesquisadora no Centro de Desenvolvimento Sustentável da Universidade de Brasília, professora do mestrado em rede Prof. Água, pós-doutora em Segurança Hídrica e Mudanças Climáticas com perspectiva de gênero, doutora em Sociologia e mestre em Ciência Política. Bom, nesta 14ª edição, tenho, né, a grata satisfação, né, não só de realizar, mas mais um encontro, um importante espaço para a gente debater muitas questões relativas à perspectiva de gênero, mas também ter, nesse mesmo espaço, outras duas colegas do Climate Reality Project, né, Adriana Bocaiúva, que já está em outros grupos, que eu tive a satisfação de conhecer nos espaços, né, dos comitês de bacias hidrográficas, Daniela, que estamos juntos em outras atividades, mas que também recente passou pelo treinamento do Climate. Está faltando aqui meu PIN, mas depois eu coloco. Então, eu vou passar a palavra para a Daniela e
continuamos o bate-papo e outras orientações sobre a organização do evento em breve. Depois eu volto. Daniela. Tá ótimo, obrigada, Fernanda. Boa tarde a todas e a todos, né? É uma grande satisfação estarmos aqui juntas, como a Fernanda disse, nesse 14º, né, encontro, nessa 14ª edição do Seminário Latino-Americano de Água e Gênero. Então, sem mais delongas, né, eu gostaria de dizer que é uma honra, Adriana, ter você conosco, né? A Adriana também faz parte da Rede Coletiva de Mulheres Latino-Americanas pela Água, nos conhecemos aí de diversos espaços, nos encontramos recentemente, presencialmente, o que é uma honra nos dias de hoje, né? No Encontro Nacional de Comitês de Bacia, que aconteceu em Foz do Iguaçu. E a Adriana vai nos brindar justamente com essa discussão, que é uma discussão extremamente necessária, né? Consistente, que é a questão da justiça climática, né? Como é que a gente junta aí nessa força, né? De trazermos informações, engajamento, reflexões mais profundas, que é justamente o nosso objetivo aqui com o SLAG. Então, ela vai nos falar justamente sobre a justiça climática, né, e a participação das mulheres, né, no sistema de recursos hídricos. Então, Adriana, a palavra está com você, né, e aí depois, para quem está chegando pela primeira vez, a gente, depois que a Adriana concluir a sua apresentação, as suas reflexões, a gente abre, né, Fernanda, para perguntas, enfim, né, para discussão. Então, por favor, Adriana, você vai compartilhar a tela? Não vou não. Eu posso Tá. só falar, né? Tá. Eu Claro. até preparei aqui um roteirinho, mas só para... como a gente tem esses termos que a gente toma emprestado do direito, né? Então, dá só uma introdução um pouco mais teórica, mas ingressando já no nosso dia a dia na gestão de recursos hídricos, né? É um prazer estar aqui com vocês, muito obrigado pelo convite, um prazer maior ainda ter encontrado Fernanda e Dani lá no ENCOB, né? Que delícia a gente conseguir promover de novo esses encontros presenciais, né? Que a coisa, né? Como ser humano precisa disso, né? Muito mais do que a gente imaginava, agora a gente sabe, né? E, claro, essa calorosa recepção aqui nesse ambiente tão feminino. Eu queria, então, já que Fernanda deu a deixa, eu queria começar dizendo, Dani, dessa nossa missão enquanto membros do Climate, né, que é um grupo com uma vocação ativista, né, na sua origem. Para quem não conhece, o Climate Reality ele é um movimento que começou com Al Gore nos Estados Unidos, mas hoje, né, ele tem um volume já global de membros que a gente chama de líderes climáticos, cujo objetivo, primeiro, é o ativismo, né? É o cidadão tentar promover na sua base de atuação, seja ela qual for, né, qualquer que seja a inserção do cidadão em termos de ativismo a favor de uma maior ambição dos governos para a gente avançar na questão do clima, né? Então, a gente aumentar as ambições dos nossos parlamentares, executivo, para que a gente consiga avançar nos compromissos que os Estados-membros fazem em relação à alteração desse quadro, né, das emissões de gases de efeito estufa e os seus impactos, a sua adaptação frente a esse desafio. Então, no âmbito desse grande grupo, que é um grupo de ativistas climáticos, que a gente chama de líderes climáticos, a gente aqui no Rio, Fernanda tem nos apoiado muito, lá de Minas, a gente criou um grupo de trabalho, um GT de água e clima, Dani. E nesse GT
a gente entendeu, né, nós somos, nesse grupo que tem aqui no Rio, somos todos membros de comitês de bacia, a gente coloca como o maior desafio para a nossa atuação como cidadão nesse contexto, né, no âmbito da gestão de recursos hídricos, é uma capacitação, né, sobre essa complexa informação que nos chega sobre a crise climática. Nesse movimento, para a gente conquistar aí um programa de capacitação para membros de comitês de bacia, no ENCOB agora, a gente conseguiu, não sei se eu cheguei a ser tão objetiva na minha exposição, Dani, de como é que está o status, a gente conseguiu apoio do INPE, tá? Para a gente conseguir promover uma leitura espacial dos dados para o INPE, na verdade, até o momento nos informa que a gente consegue fazer um recorte para região metropolitana, o que é um avanço enorme, né? Porque hoje os dados nos chegam por bioma. Então, imagina, bioma da Mata Atlântica, vem do Nordeste até o Sul, quer dizer, a gente tem que fazer, como vocês sabem, né, quem está atuando na gestão de recursos hídricos, a gente atua por bacia, né? Conseguir apoio um ok de vamos conversar, vamos construir juntas, da turma da capacitação da Vivido, da Ana, e aí eu tinha falado, fala, Dani. Adriana, só para quem está chegando, que talvez não saibam, né, o que é o INPE, né? O INPE é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, né? Que tem aí todo um trabalho muito específico, bem direcionado para essa questão do clima mesmo, né? E eles fazem parte do grupo de instituições do IPCC, que são as instituições que, na verdade, geram esses dados com os quais nós trabalhamos para entender quanto a gente está tendo de aumento de temperatura, qual é a projeção dos impactos referentes a essa velocidade, né, do aumento da temperatura que nós estamos promovendo, nós como população, né, como governos, instituições, enfim. Então, Dani, eu acho assim, super importante que a gente consiga lá desde o começo, a gente está começando a costurar essa capacitação agora, ela é super técnica, né? Quais relatórios, quais dados nós vamos acessar, que parâmetros a gente tem que ver nos nossos planos de bacia, se nós estamos efetivamente garantindo a inclusão desse tema no nosso planejamento, enfim, né? A gente não, como a gente viu lá no INCOB, né? Até comitês de bacia em áreas, digamos assim, com muita expertise em gestão de recursos hídricos, em efeitos de seca extrema, se surpreendendo, né? Quer dizer, isso para mim é uma surpresa, né? Com a aceleração da seca no Nordeste, que são 7 anos ininterruptos, eles nunca viram isso. Então, assim, a gente não pode estar surpreso com essa informação, e é essa, né? Na verdade, era essa a apresentação do nosso companheiro da Bahia, isso, tá? Que não há como a gente hoje se surpreender com essa velocidade da frequência e dos impactos, né, dos efeitos climáticos extremos que a gente tem já no nosso radar há algum tempo, né? Para a gente ter uma ideia, o Pacto de Paris é 2015, né? E ali nós já tínhamos o desenho de como essa aceleração estava se dando. Então, enfim, voltando então ao que o que eu queria lembrar para a Dani, que a gente chegou a se falar no INCOB, é que desde o começo da costura, tá, Fernanda, com a Ana, hoje eu vou participar de um processo eleitoral, eu estou concorrendo à presidência do Comitê da Baía da Guanabara. Então, assim, eu estou lá nos membros da diretoria, então, assim, passando essa semana, eu vou voltar a todas aquelas costuras que a gente vinha fazendo desde o INCOB, para promover, então, um programa de capacitação de membros da gestão hídrica. A gente costurar desde o princípio, Dani, esse item na capacitação, que eu estou chamando de justiça climática, né? E aí eu vou entrar, então, na minha
na minha palestra, assim, propriamente dita, que a gente começa, então, com esse termo, justiça climática, que vocês vão ver, Dani, eu estou dando esse nome é um nome muito usado no direito, tá? Então, os operadores do direito usam o termo justiça climática, litigância climática, enfim, para a gente entrar na área que eu gostaria de trazer aqui para vocês, que é a vulnerabilidade das mulheres nesse cenário e como nós precisamos avançar na inclusão dessa parte da população, né, que é as mulheres na gestão de recursos hídricos, no empoderamento delas nessa participação, demonstrando que é para onde eu vou me encaminhar agora na minha palestra, sobre a fragilidade dessa parte da população. Ela é numericamente e em termos de impacto maior, sofre maior impacto do que o restante. Tá? Então, a gente lembrar, né, Dani, aí eu vou contar com a participação sua e da Fernanda para a gente conseguir lá, desde o começo da construção dessa capacitação, incluir essa vertente que precisa estar muito bem clara para quem está ali na ponta, promovendo a gestão de recursos hídricos e para quem está construindo políticas públicas relacionadas a esse tema, de como que a gente consegue reverter o quadro hoje da vulnerabilidade de uma parcela enorme da população. Então, a justiça climática, ela começa, esse termo, né, ele vem sendo cunhado muito nesse contexto, né, do Pacto de Paris, para denominar essa assimetria da contribuição para os gases de efeito estufa e para os impactos recebidos a partir da crise climática, né? Então, a gente sabe que a gente então faz essa divisão de sul global e norte global, não é uma divisão geográfica, geopolítica, né, em termos do poder que um grupo de estados concentra, e aí esses estados, então, a gente denomina o norte global, e os estados com menor capacidade de poder, né, geopolítico, a gente, então, vai denominar do sul global. Então, a gente tem já um conhecimento muito forte sobre a composição, né, hoje, do que a gente tem aí, historicamente, das emissões historicamente emitidas, né, de gases de efeito estufa. A contribuição do norte global é enorme, a contribuição histórica, né, contribuição histórica para esse estado de coisas da crise climática é muito menor. Todavia, os impactos da crise climática atingem o sul global de forma muito mais impactante, né? Então, a gente tem esse termo cunhado, justiça climática, aderindo a essa situação de como que os países, né, do sul global deveriam, em tese, ser, digamos, poupados de responsabilidades maiores sobre a questão do clima relativamente aos estados do norte global. Esse tema, apesar de todos concordarem que, historicamente, sim, nós temos uma composição, uma contribuição maior do norte global para a emissão dos gases do efeito estufa, hoje, mesmo os países do sul global, na verdade, assim, nisso, tanto os ultradireitas quanto os ultraesquerdas meio que concordam que, então, porque o sul global, de alguma forma, contribuiu menos para esse estado de coisas, nós, né, e o Brasil está incluído, né, no sul global, nós deveríamos, então, ter um peso menor nas obrigações para o combate à crise climática. Então, esses dois extremos, né, os ultradireita e ultraesquerda, meio que concordam com essa tese. Mas a gente tem um centrão, e eu me considero nesse centrão, que entende que não adianta a gente apontar dedo, a gente precisa, a partir desse entendimento de que, sim, existe uma contribuição maior e uma capacidade maior, uma contribuição maior do norte global em relação ao aquecimento global, e uma capacidade financeira maior também do norte global para investir em soluções que ajudem na redução, né, da velocidade do aquecimento, nós temos também como nação, né, como cidadãos e governo,
a obrigação de também contribuir para a solução. Então, a gente não pode se eximir, né, dessa obrigação de contribuir, desse esforço em aumentar a ambição do nosso governo, do nosso país, e aí a gente não precisa se ater apenas aos compromissos que o nosso governo federal toma. A gente sabe que hoje existe um movimento muito bom, subnacional, de estados e prefeituras, para diminuir, né, esse ritmo do aquecimento. Então, eu vou aqui citar um dos casos que eu acho que são inspiradores para esse movimento subnacional, que é a Prefeitura de Niterói, que criou uma Secretaria de Clima, né? Então, assim, cidadãos de Niterói, junto com esse governo subnacional, né, a prefeitura, têm capacidade e devem, né, se engajar nesse movimento de diminuição dos gases de efeito estufa em Niterói, de adaptação, né, quanto aos impactos que a gente já está recebendo, né, relativos à crise climática. Então, justiça climática esse termo está muito ligado a essa distribuição de responsabilidades e o poder de alterar, né, esse quadro, né, a distribuição também dessas competências, digamos assim, né? Mas quem está ali no centrão, em termos de não político, né, mas em termos de visão de que todos nós precisamos colaborar, e isso é parte do que o Climate Project ajuda, né, no sentido de criar em todos os cidadãos esse espírito de ativismo, de vamos ver de que forma a gente pode contribuir para a solução desse problema. Existe um termo, existe assim um eixo no termo da justiça climática, que é como que é essa injustiça climática, né, como os impactos da crise climática vão afetar uma população mais vulnerável, né? Então, em termos vou dar um número assim, um número muito genérico, mas só para vocês entenderem, as 10 cidades com maior perda material em relação à crise climática estão no norte global, e as 10 cidades com maior perda de vidas, para vocês verem a vulnerabilidade, né? 70% delas estão no sul global, né? Então, quer dizer, os impactos vão nos atingir no sul global de forma mais intensa. E aí a gente tem, e esses dados são do painel do IPCC, tá? Do último relatório do IPCC, ele lista as 10 cidades que vão ter maior perda material e as 10 cidades que vão ter maior perda de vidas. Isso eu acho que isso é muito chocante, né? E aí a gente entende, e aí eu começo a entrar mais no nosso tema, que as mulheres, elas representam 70% do total de pessoas em extrema pobreza, né? Então, a gente tem esse dado extraído de um documento do Human Gender Equality and Climate Change da ONU para mulheres, tá? E elas são mais vulneráveis num contexto de crise climática do que os homens, tá? Então, nesse sentido, a gente tem que entender que vulnerabilidade ambiental ela tem marcadores muito específicos ligados a gênero, raça também, né? Não só a gênero, mas a raça também. E então a gente consegue fazer então essa ponte entre justiça climática e esses marcadores, entendendo que essa injustiça climática vai impactar mulheres periféricas no sul global de forma muito mais intensa, tá? E aí eu indico, a gente tem um grupo na PUC do Rio, para temas mais ligados à litigância climática, são todas advogadas, tá? É um grupo chamado JUMA. E a gente tem uma das pesquisadoras desse grupo, que se chama Letícia Lima, se vocês quiserem, depois eu mando até um link com o trabalho do JUMA e uma publicação da Letícia, que faz uma abordagem interseccional sobre
essa questão, sabe? O nome do livro é Mulheres e Injustiça Climática no Antropoceno. Eu não sei se vocês estão acompanhando esse debate, mas, enfim, é um debate que não cabe aqui sobre o Antropoceno, né? Que a gente agora está numa fase, digamos assim, em que a atividade humana impacta mais o meio ambiente do que qualquer outro fator. Então, esse trabalho da Letícia, ele é importante porque ele joga a luz nessa questão da distribuição dos impactos da crise climática atingirem de forma exponencialmente maior esse público de mulheres, e também tem uma pegada de uma leitura sobre raça também nesse trabalho. Então, a gente tem que acompanhar esse raciocínio, sabe? É isso que eu peço, né, ao nosso grupo aqui, que a gente acompanhe esse raciocínio de que a justiça climática ela está aí, ela abrange todo esse cenário, esse debate sobre o norte e o sul globais em relação às suas responsabilidades, competências e capacidade de reação frente aos desafios, mas que a gente tem esse olhar um pouco mais focado nesse percentual da população que será e já está sendo atingida de forma mais impactante. E como as mulheres, e aí eu volto, né, um pouco à nossa gestão de recursos hídricos, né? Eu não sei quem de vocês aqui acompanhou, mas na última gestão do presidente da ANA, na penúltima, desculpa, Vicente Andreu, houve um movimento de alterar a legislação, né, a Lei das Águas. Esse movimento se chamava Legado, e no debate sobre o legado, existia ali uma proposta, essa alteração, ela fazia assim uma consulta pública, né? E na consulta pública a gente conseguiu emplacar que fosse alterada na Lei das Águas a ideia de que a composição dos comitês passaria a exigir um percentual de 30% de representação feminina, tá? E aí foi engraçado, eu não sei se eu já cheguei a comentar isso com a Fernanda em algum momento, eu acho que sim, né, Fernanda? Acho que a gente já teve algum evento que a gente comentou isso, que a gente tinha ali, nesse debate, a representação feminina dos comitês de bacia presente e as próprias mulheres que compunham um debate que houve sobre essa proposição específica, que era 30% que a gente acrescentasse na Lei das Águas essa disposição, né, de que 30% a obrigação de compor os comitês de bacia com 30% de representação feminina. As próprias mulheres que estavam ali presentes reagiram negativamente, e acabou que se emplacou um texto que está mais de acordo com o que vinha sendo previsto em todos esses textos da ONU, que é o reconhecimento da importância da mulher para a gestão de recursos hídricos. Bem, a gente conhece essa carga, né? Eu não sei quem de vocês, é uma coisa assim que eu faço com uma certa frequência, como eu estou na gestão de recursos hídricos, sempre que possível, que eu vou a algum local assim um pouco mais fora, né? Um local um pouco mais periférico, eu tento descobrir como é que é a gestão de recursos hídricos nessas áreas, e eu vejo sempre, e eu participo de movimento de associação de moradores, sabe, Dani, aqui no Rio, que as mulheres, elas estão sempre, é uma coisa que eu acho que o americano denomina home economics, né, que seria economia doméstica. As mulheres estão sempre à frente, carregam o peso, carregam a lata na cabeça, as meninas, né? Tem vários estudos demonstrando, né, que as meninas na família são nos lugares onde a água não chega, lugares periféricos, enfim, que as meninas são encarregadas de trazer água para casa. A gente sabe o peso, a importância nesse sentido, do peso de carregar o piano, né, na gestão de recursos hídricos. Eu sou aqui do Rio de Janeiro, participo do movimento de associação de moradores, a gente tem a presença feminina enorme, sim,
que a mulher cuida do quintal, né? A mulher, né, quintal no sentido de home economics, né? De como é que é a nossa vida no dia a dia. Mas aí, quando você sobe para a definição de políticas, para cargos que efetivamente decidem e constroem as políticas públicas e lá na gestão exercem o poder, né, que são várias etapas, né? A política pública, você tem a construção da política pública, depois você tem a gestão lá em campo daquela política. Então, essas posições de decisão, elas não estão concentradas nas mulheres. Fernanda fez um trabalho incrível, né? Pesquisa da Fernanda sobre, eu recomendo, quem quiser também vamos colocar o link para acesso a essa pesquisa. A gente demonstra por números, né, a importância da mulher lá nos bastidores, mas a falta de presença da mulher quando a gente está construindo políticas públicas. E aí eu tenho alguns casos agora, recentes, sabe, Dani? Na Sabesp, casos que conversam 100% com a nossa experiência, a gente entende o porquê desses resultados, conversam também com experiências que eu já ouvi em vários debates sobre gestão, a participação das mulheres na gestão de recursos hídricos, então, assim, cases do México do México e da Costa Rica, que quando você está construindo uma política pública e você tem a participação feminina, não só principalmente na construção da política pública, porque a mulher tem, porque ela está na ponta, ela tem uma sensibilidade maior para saber o que vai dar certo e o que não vai dar certo, como na execução. Então, a gente tem um caso aqui vou dar apenas um exemplo, né, sobre a importância da gente ter a participação das mulheres na construção de uma política pública. Eu vi num evento da FGV recente, em que o Gessner de Oliveira conversava, o Gessner é da FGV, ele conversava com o Adriano Strighini e o Dante Pauli da Sabesp, sobre um projeto, né? O Dante mostrou para a gente a importância da gente não só envolver as mulheres na construção das políticas públicas, mas na sua execução também. Então, ele conta que eles têm um projeto chamado, acho que se chama Conectar Mais. A ideia é a gente ter nas comunidades, esse é o projeto da Sabesp, né? A ligação das casas na rede de esgoto. Então, a Sabesp está conseguindo levar esgoto em uma série de comunidades carentes que não eram abastecidas, que tinham abastecimento de água, mas não não faziam parte da coleta dos efluentes. E aí, o que ele diz? Ele diz que foram, assim, sei lá, 200 mil casas conectadas e eles contaram com a participação das mulheres, não só na confecção Peraí, deixa eu só desligar aqui, gente, desculpa. Não só na confecção da estratégia dessa política, como da execução. Então, eles incluíram mulheres das comunidades para convencer, né, para fazer esse leve trás entre a Sabesp e a comunidade. Dani, eles conseguiram 99% de adesão. Eles nunca tiveram, na história da Sabesp, principalmente em comunidades carentes, que você tem que entender como é que você, a partir uma certa, as comunidades carentes têm um certo receio quando a empresa de abastecimento tenta fazer uma regularização, o receio de ter que pagar mais, enfim, o que acaba minando uma série de esforços, né? Ele estava explicando isso. Então, ele contou com as mulheres, por quê? Porque as mulheres, elas entendem a importância para a saúde, elas sabem da dificuldade, né, de criar filhos no meio de esgoto. Então, assim, a sensibilidade da mulher, não uma questão biológica, mas por uma questão mesmo cultural, delas, por nós, né, estarmos no backstage, né, cuidando da casa, cuidando dos afazeres, né, e tomando conta sempre dos filhos, dos idosos, sabendo a importância daquela estrutura que está sendo oferecida
para a comunidade. Então, é assim, e são vários os casos. No México tinha um caso muito parecido com esse da Sabesp, que, na verdade, as mulheres elas tinham curso para ser bombeiro, para entender como trabalhar. E isso foi incrível, porque elas começaram a ter o emprego de bombeiro, elas não seriam só a ponta de um projeto, elas passaram a ter uma segunda profissão. Então, esse caso do México então, é sensacional. E o projeto, que era também um projeto que tentava ligar residências em áreas de população carente à estrutura que a empresa, no caso lá no México, como a Sabesp também era uma empresa pública, então eles contaram com as mulheres, e esse case e as mulheres elas não foram só incluídas na execução desse projeto, como elas participaram, elas ajudaram a desenhar a política. Então, são casos de sucesso que mostram como que a gente pode avançar na inclusão das mulheres, não só, né, na ponta da gestão de recursos hídricos, mas também no processo decisório da gestão de recursos hídricos. E, por isso, a importância, né, da gente conseguir, no momento em que a gente está conseguindo avançar no debate sobre justiça climática, a gente entender que justiça climática passa por esse esforço, né, de inclusão das mulheres no processo decisório, né, da gestão dos recursos hídricos. Eu não sei como é que estou de tempo, Dani, vocês querem me dar uma sinalização, como é que a gente está indo? Tá tranquilo, pode ir, são 15 para 1 agora. Tá, então nesse sentido, né, a gente tem aqui no Rio de Janeiro, né, eu vou falar um pouco agora da minha experiência. A gente tem, no debate sobre gestão de recursos hídricos no Rio de Janeiro, uma presença muito forte feminina. Para vocês terem uma ideia, eu estou aqui no Comitê da Baía da Guanabara, né? No Comitê da Baía da Guanabara, a gente tem uma presidente que é da OAB, a Cristiane Bernardo, desculpa, Cristiane, como nossa presidente. É uma gestão muito boa, que houve, né, uma gestão... A gente tinha o Marcos Santana, que também era um gestor masculino, mas que tinha todas essas qualidades que a gente tenta colar, né, porque nos foram legadas pela nossa cultura ao feminino, né, que é ouvir, conseguir se manifestar de uma forma muito atenta à demanda dos seus parceiros, não querer decidir sozinha, né? Então, que a gente tem no Comitê da Baía da Guanabara, que incorpora 17 cidades, a gente vai de Maricá até o Rio de Janeiro, né? É um território enorme. A gente tem a participação feminina com muita força, talvez por a gente estar num ambiente urbano, né? Enfim. A gente tem a presidente da CRI, a Mainá, também é uma pessoa que tem essas habilidades de ouvir, enfim, tudo que a gente espera encontrar, né, no topo dos processos decisórios, alguém que não saia se arvorando a tomar as decisões de forma ditatorial. Mas a gente entende que, apesar disso, né, apesar de todos esses avanços, eu me considero uma pessoa privilegiada, estou concorrendo aqui a um cargo de decisão no Comitê da Baía da Guanabara, então, assim, digamos que eu não tenho do que reclamar se a gente faz uma análise comparativa. Todavia, as falas das gestoras, né, e do processo de decisão femininas, elas sofrem, né? Então, se eu fizer um comparativo entre as falas do Marcos, que era o nosso antigo, o anterior, né, o presidente anterior, as falas da Cristiane, a gente vê uma diferença enorme, né? Então, você tem que estar sempre se impondo. Não é, apesar de nós estarmos num ambiente muito privilegiado em termos de
de avanço nessa área específica, né, da participação feminina no processo decisório, ainda assim a gente vê as diferenças. E a gente, em todos os nossos encontros de bacia, né, a gente teve um agora, Encontro Nacional de Comitês de Bacia, a gente tem, aí sim, a realidade dura, né, nos demonstrando que esse não é um cenário universal. Da mesma forma, né, eu acho que está todo mundo, né, nessa reta final, não vou falar de partidos, tá? Mas nessa reta final para esse processo eleitoral que a gente está vivendo, a gente sabe, né, a quantidade de candidatas mulheres é ridículo, né, perto da nossa população. Muitas das candidaturas são candidaturas, né, que a gente chama de laranja. Então, assim, né, e aí aproveito aqui sem fazer né, nenhum tipo de propaganda política, mas para a gente fazer esse exercício, né, de provocar. Eu faço isso na minha família, os meus amigos. Olha, eu sei que você gosta desse candidato homem, mas jura que não tem uma candidata mulher para a gente compor melhor esse peso da representação feminina? E não porque eu queira que a representação feminina seja maior ou menor, não é por aí, mas é porque a gente sabe, nós temos dados que demonstram que uma participação feminina maior vai ajudar no processo, né? Na costura de políticas públicas, a gente precisa desse olhar que culturalmente foi construído dessa forma, que está olhando mais para as necessidades dos mais fracos, enfim, né? Dos mais carentes. Então, a gente precisa lembrar a todo momento, né? Esse ativismo, né? Ele tem que estar presente em todo momento. Imagina agora, nessa reta final. Jura que não tem uma parlamentar que leve as bandeiras de todas essas causas que você acha relevantes e que você está aí com um candidato homem? Será que não teria uma candidata mulher para a gente colocar mais essa pitada, né? No nosso Congresso, aqui na nossa Assembleia Legislativa, de uma visão mais voltada para todos esses cuidados que as mulheres têm eu acho que é uma atividade que a gente deve exercer no nosso dia a dia sempre, né? A gente tem na construção desse alerta, né, a importância da participação feminina nos processos decisórios. A gente tem desde 2007 uma rede de mulheres ministras e líderes do meio ambiente. Elas participam intensamente, né? Elas participaram intensamente do Acordo de Paris e elas reivindicam a discussão de gênero no âmbito das negociações climáticas. Então, isso é né, Dani? A gente aqui, como Climate, acho que é uma função que a gente pode abraçar, né? A gente trazer aí, fazer, né, Fernanda? A gente fazer uma rede de mulheres presidentas de comitês e de CERRIs, para que a gente consiga emplacar um avanço, né, nessa discussão de gênero e clima no âmbito do CIGRE, né? A gente tem o que é essa rede, né? Então, assim, se a gente conseguir espelhar o movimento dessa rede de ministras e líderes, no âmbito da gestão de recursos hídricos, acho que seria um avanço. O que elas têm incluído no debate, elas conseguiram, desde a COP13, promover a criação da Aliança Global de Gênero e Clima, com o objetivo principal, né, de garantir que as políticas públicas e iniciativas de tomada de decisão sobre mudanças climáticas incluam essa abordagem. Então, você vê, né, o sucesso que teve a Sabesp por ter tido essa sensibilidade na construção daquele programa. É isso, né? Não é porque a gente quer ajudar as mulheres, é porque a gente sabe que, apoiando a inclusão das mulheres, nós teremos políticas públicas mais bem construídas, mais exitosas. Elas também promoveram, né, na agenda, foi essa rede feminina que conseguiu promover na Agenda 2030 da ONU
que os ODS incluíssem a perspectiva de gênero, e citando que no acordo, e fazendo uma citação no Acordo de Paris sobre igualdade de gênero, empoderamento das mulheres, na tomada de decisão para o enfrentamento da crise climática. E o artigo 7º do acordo prevê a necessidade de uma adaptação climática sensível ao gênero. E o artigo 11 requer a capacitação sensível ao gênero. Olha aí, Dani, a gente está 100% de acordo, né, incluindo na nossa capacitação esse tema. E eu, Dani, quando eu falo que... Eu tive esse papo com a Dani anterior ao nosso evento, que sempre que a gente puder colocar o termo justiça climática anterior a qualquer coisa de gênero, porque eu acho que o termo, essa luta pelo gênero, ela é, de alguma forma, em alguns contextos, mal percebida, que a gente consiga, colocando pelo menos anterior à palavra, né, da questão de gênero, a justiça climática, meio que para alertar, meio que já para introduzir que a gente tem, que é uma questão fática, né? A questão da injustiça climática. E aí eu queria contar para vocês que nesse último ENCOB, Encontro Nacional de Comitês de Bacia, a gente teve uma apresentação no estande dos comitês fluminenses, do grupo que o comitê levou lá para o evento sobre educação ambiental, e no final da apresentação, que foi incrível, né, como é que avançou a educação ambiental na gestão de recursos hídricos, esse era o tema. A gente tem um membro da gestão de recursos hídricos do INEA, aqui um diretor, o Hélio Vanderlei, que ele foi fazer uma apresentação sobre um projeto específico, que o INEA é o órgão ambiental do Estado do Rio de Janeiro, responsável, inclusive, pela parte de outorga, enfim, pela parte do órgão ambiental na gestão de recursos hídricos. Então, ele foi falar de um projeto que leva educação ambiental sobre recursos hídricos para escolas, e ele acabou a fala dele, não tinha nada a ver com o tema, ele virou e falou assim, olha, queria aproveitar para dizer, porque o espaço ali estava composto por 2 homens e 2 mulheres, ele disse, olha que bom a gente ver aqui esse equilíbrio entre gêneros numa apresentação, no ENCOB, coisa difícil, e eu queria então dizer para vocês que eu acho que toda vez que houver uma revisão de regimento interno, e isso vai acontecer agora no Comitê Guandu, que a gente lembre de incluir algum artigo que promova a divisão, né, minimamente equânime, né, de 50-50, já que a composição da sociedade é assim, da representação na gestão desses comitês. E aí eu cheguei a gravar, eu falei, peraí, Hélio, repete isso tudo para eu poder gravar, eu tenho essa gravação. Eu acho assim que, gente, é um avanço a gente ter, né, um membro, um diretor, né, do processo decisório de um órgão ambiental de gestão de recursos hídricos levantar essa bandeira. Também fiquei muito feliz em ver no meio como avançou o tema nos nossos encontros de bacia. Parabéns a Dani, parabéns a Fernanda, parabéns ao Bob, né, que promoveu o lançamento, né, a 2ª edição do livro Mulheres pelas Águas, no meio de um painel que eu diria que foi o painel mais pesado, mais cartesiano do evento, tá? E, para minha satisfação, ver todos aqueles homens sentados ali com aquele painel gigante atrás, que o lançamento do livro foi feito no meio de um painel, né, entre uma apresentação e outra do painel. Então, acho que foi assim estratégico, foi sensacional. Eu estava emocionada, viu, Dani, por essa sacada, que eu acho que foi uma sacada muito inteligente, e que não é porque eu sou mulher, né? Eu falo isso de cadeira, assim, gente, que avanço na nossa gestão hídrica, porque eu efetivamente acredito, né, que os homens brancos, poderosos, de terno e gravata, da engenharia e do processo decisório, da gestão de recursos hídricos, vão
ser beneficiados com o apoio dessa parcela feminina da gestão de recursos hídricos, porque eu efetivamente acredito isso, não é uma brincadeirinha de homem versus mulheres, e eu achei que foi genial. Acho que o avanço ele se dá também por essas sacadas estratégicas de como que a gente se coloca, inclusive num evento como aquele. Eu acho que eu consegui falar tudo que eu queria. Acho que seria legal a gente passar para um debate de perguntas, se houver interesse. Tá ótimo, Adriana. Super obrigado. Muito bom fazer essa integração, né, entre água, clima e gênero, né? É uma conexão necessária, realmente, né? Tanto de água e clima, que tem ganho cada vez mais força, né? E com as questões de gênero também, né? Então, eu só queria, antes, né, agradecendo aí as tuas contribuições, e antes de abrir a palavra aí para as perguntas, contribuições, eu queria só ratificar aqui que a Fernanda está colocando, né, aqui no nosso chat, vários links, inclusive algumas das informações já trazidas pela Adriana, né? O nome do livro, né? Links, mais informações, o link aí do Climate, né? Project. E temos informações sobre o lançamento da plataforma, que a Adriana comentou também, o Encob, enfim, um conjunto de informações importantes para quem ainda não tem tanta familiaridade ou que já tem, mas que queira se aprofundar ainda mais, né? Eu queria também fazer um comentário que hoje nós estamos nos reunindo, né? Começamos aí o nosso encontro ao meio-dia, né? Mas esse horário é realmente excepcional, né? Foi em função de um ajuste aí nosso necessário, mas que normalmente as nossas reuniões são, de fato, às 14 horas, tá? Porque a gente está procurando, né, Fernanda, criar essa tradição mesmo, essa memória, né, de que a gente se encontra aqui com as mais diversas e interessantes pautas toda quinta-feira, Adriana. Toda última quinta-feira do mês, né? Às 14 horas, tá? Então, essa é uma informação importante. Então, nada mudou, né? É só um pequeno ajuste aí da nossa capacidade adaptativa, né? Justamente para promover aí esse diálogo. Eu lembro muito disso que você trouxe do legado, Adriana. Lembro demais que foi um impacto, né? Foi um choque, mais do que um impacto. Como que algumas mulheres poderiam, né, ir contra esse avanço mesmo, né, esse amadurecimento da agenda de água e gênero. E eu trago isso, né, não só para ressaltar aqui a minha memória, mas para dizer que isso é algo muito comum, né, que não é o fato de sermos mulheres que necessariamente abraçamos essa agenda, né, de uma igualdade, de uma equidade de gênero cada vez maior. Mas o que interessa disso tudo, né, para além de quem é a favor e de quem é contra, e aí eu faço uma ponte, né, com essa tua fala aí do final, o que interessa é justamente que a equidade de gênero na gestão de recursos hídricos, ela traz efetividade para a gestão. Né? Então, vai muito além de uma conversa, né, para o politicamente formal, né, para o politicamente correto. Né? Então, é uma questão, porque é falar sobre democracia. Né? E democracia é justamente falar sobre essa questão de que nós temos que ter a diversidade da sociedade representada, né, tanto nos seus direitos quanto nas suas posições políticas, né? A gente já falou sobre isso aqui, tem um livro famoso, né, na ciência política, discutindo participação e democracia, da Anne Phillips, que é justamente a política da presença. Né? Então, muito mais do que a política de ideias, a gente tem que ter presença nos diversos espaços, né, participativos, nos diversos locais, sejam eles institucionalizados ou não. Então, isso é muito importante para trazer efetividade, né? Porque se a gente tem uma gestão, né, que precisa atender aos usos múltiplos, né, a diversidade da nossa população também precisa estar contemplada, né? Seja
quantitativamente e qualitativamente também. E aí eu trago também uma questão que é bem importante, né, para essa política da presença, que é a questão dos dados, né, informações, né, que evidenciem esse retrato, né, do nosso sistema, como esse estudo aí conduzido pela Fernanda, né? Então, assim, é preciso mostrar esse disparate, né, quantitativo, né, em números, corretamente, falando com evidências. Então, indo muito além, né, dessa discussão do que é politicamente correto, que é necessário também, né? Mas a gente precisa ir além. Então, eu queria lembrar aqui também, né, antes de abrir, sem me estender muito mais, que a gente acabou de receber aqui no nosso grupo da rede, do Coletivo de Mulheres Latino-Americanas pela Água, uma foto, né, justamente sobre um encontro de lideranças femininas na Agência Nacional de Águas. Uma foto, um momento histórico, né, trazendo aí a presidente, diretoras, enfim, né, ex-diretoras, desse encontro, e não só mulheres, porque a gente precisa discutir, conversar, avançar isso juntos, né? Então, eu acho que agora, né, Fernanda, a gente abre aí para perguntas. Eu esqueci de mencionar, temos aqui a Flávia Dutra, né, fazendo já, abrindo aqui o chat, perguntando sobre capacitação, né, nessa questão, nesse tema aí sobre água e gênero. Então, eu queria lembrar que nós temos um curso de EAD na plataforma da ANA, né, disponível, gratuito, justamente um curso básico sobre gênero e água. A ideia é que a gente desenvolva em breve um curso já avançado, mas esse curso, né, dá conta aí da gente fazer essas primeiras conexões. E tivemos também no INCOB, né, Fernanda, uma jornada de capacitação, né, que está disponível a gravação, é isso? Ou estou falando besteira? Não sabemos. Enfim, mas teve, né, nós temos registros e foi muito interessante, né, uma primeira jornada de capacitação sobre gênero e água no INCOB, no último encontro, tá? Então, essa pauta, como a Adriana trouxe, Fernanda, né, compartilhou, ela está crescendo aí, essa agenda é uma agenda que vem se consolidando fortemente aí em todos os anos e em todos os âmbitos. E com isso, eu abro aí para perguntas, né? Alguém gostaria de falar, né? Tem essa possibilidade aí do microfone mesmo, né? De abrir o microfone e falar, ou de alguma pergunta aí já mais específica. Não sei se a Flávia Dutra, né, que já se colocou aí no chat, gostaria de acrescentar alguma coisa. Ainda não? Bom, então, para a gente esquentar aqui, né, e irmos perdendo aqui a timidez e também oxigenando aqui as nossas ideias, eu queria conversar aqui mais especificamente, né, com a Adriana, a partir dessa experiência dela, sobre essa questão das vulnerabilidades, né, que eu acho que é uma coisa aí bem interessante da gente puxar, né, que são justamente essas informações, né, que inclusive você traz, Fernanda, sobre esses 70%, né, dos mais pobres serem mulheres, né? Então, essa é uma temática que de vez em quando a gente perpassa, que é a feminização da pobreza. Então, quando a gente trata de justiça climática, é muito importante a gente deixar claro, né, como você trouxe, que os mais vulneráveis são ainda mais vulnerabilizados, né? Então, esses dias, em algum evento, que eu já não me lembro qual foi, né, a gente estava falando sobre vulnerabilidade, e eu gosto de trabalhar exatamente com esse conceito de vulnerabilidade de gênero, né, porque são muitas, né, são diversas camadas, e uma colega, né, fazia o contraponto dizendo uma coisa que eu achei muito interessante, que eu queria deixar essa provocação para começar, né, para todas nós, que na verdade nós mulheres, né,
não somos mais vulneráveis. E aí, claro, quando eu estou falando de nós mulheres, eu estou falando de algumas mulheres, né? Dependendo aí de toda essa clivagem de raça, de classe, né? Mas que não somos mais vulneráveis. Na verdade, nós estamos em condições, né? Ou essas mulheres, melhor dizendo, estão em condições de vulnerabilidade. Eu achei essa reflexão muito interessante, sabe, Adriana? Porque, assim, quando a gente coloca, né, e eu trabalho exatamente nisso e falo, não, porque as mulheres são mais vulneráveis, né? A gente já coloca a nossa posição de força, né, sendo questionada, para dizer o mínimo. Né? Mas quando a gente diz, não, essas mulheres de determinadas classes, né, de determinadas raças, né, pertencentes a determinados grupos que estão vulnerabilizados em função de suas condições socioeconômicas, demográficas, políticas, como você bem trouxe, né, estão vulnerabilizadas, né, em função de um conjunto de questões, né? Então, eu acho que essa ponte tem tudo a ver com a justiça climática. Isso faz sentido para você? Essa viagem sobre pensar a vulnerabilidade de uma forma ainda mais complexa? Com certeza. A gente vê, né? Se essas... A gente não pode considerar vulnerável uma população tão resiliente, vulnerável, né? Sentido figurado, na verdade, não o termo técnico, de uma população tão resiliente, né? Mulheres que criam seus filhos, trabalham, esse cenário que eu busco sempre encontrar, né? A gente teve uma Encob em Maceió, enfim, no Nordeste, não sei se era Maceió, acho que era em Maceió. E eu fui para dentro do São Francisco, desculpa, São Francisco, né? Isso já é meu vício de Paraíba do Sul aqui, São Francisco, e fui conhecer a turma que operava um sistema de abastecimento muito precário, mas enfim, que era feito pela Associação de Moradores. Quem era a presidente da Associação de Moradores? Era uma senhora super idosa, tá? Bem fraquinha, bem fisicamente, né? Muito frágil. Então, era ela que definia quanto... Né? Quer dizer, era definido coletivamente, ela era a guardiã dessa definição, mas era ela que... Olha quanta força, Dani! Está falando de água, está falando de vida, né? Quanta força nessa senhora que conseguiu sobreviver naquele cenário de pobreza, né? Naquele cenário de falta do Estado, porque você vê, né? Eles estão fazendo o papel do Estado ali. Quanta força naquele serzinho minguadinho, e ela com uma potência enorme para ser líder, e não só a potência, né? Ela efetivamente estava exercendo essa força gigante dela, um ser fraquinho, pequenininho, no lugar onde o poder público, né, o Estado, não garante o mínimo. Estamos falando de água, gente. Então, assim, é isso, Dani, é a gente enxergar a resiliência, o poder a capacidade, né, desses atores, apesar da sua situação, né, de vulnerabilidade, né? Então, eu acho que a sua fala ela se comprova, né? Basta você ir a campo que você vai ver que o que você está argumentando aqui está ali posto. Eu acho, Dani, que a gente se vulnerabiliza também, né? No dia a dia, na gestão de recursos hídricos, né? Não, eu não sou população vulnerável, não é isso, né? Mas assim, no nosso dia a dia ali na gestão de recursos hídricos, uma diretora, quer dizer, uma senhora, a nossa decana, a Vera, que faz parte da atual diretoria, uma pessoa incrível, com uma história, um legado. Ela já podia ir para casa, sabe, assistir televisão, não fazer mais nada da vida, que ela já entregou tudo que ela tinha para entregar nessa vinda dela à Terra, enfim. E ela é diretora lá do comitê, e por algum motivo ela não podia ir a uma reunião, enfim, uma coisa qualquer. As falas só gravando,
porque parece assim uma novela mexicana. As falas masculinas contra o cargo, né, contra a forma como ela está exercendo o cargo, porque ela, né, como todas nós, né, como todas as mulheres que se colocam nesse contexto ultra paternalista que vivemos, ela cuida dos netos, ela cuida da casa, ela tem uma ONG incrível, Eco Maria Pendi, tá? Vera Chevalier, é uma pessoa incrível, zero vulnerável, inclusive, em qualquer aspecto, para você ver uma pessoa 100% segura de si, totalmente, o reconhecimento do legado dela é uma questão também que não se discute. Então, veja o exemplo que eu vou te contar. As falas eram assim, tem que... Quase chamando ela de vovozinha, sabe? Tem que falar assim, tem que ver na hora que se dispõe a se comprometer com o cargo, tem que ver se não vai ficar competindo com a carona que tem que dar para os netos, assim, tá? Então, é uma coisa assim, é tão chocante, vamos combinar? É muito chocante. Então, assim, essa questão da vulnerabilidade, ela é diária, ela é assim, o entendimento de que nós não somos, né? Nós não somos originalmente vulneráveis, nós somos colocadas nesse lugar, sim. E estamos todas, né? Mesmo aquelas nossas companheiras, as nossas manas que participaram daquele debate quando o debate do Projeto Legado, elas também estão, né? Porque é a sociedade, mas colocar uma lente assim de que para você enxergar essas coisas da forma como elas são e não da forma como elas vêm embrulhadas, né? Isso, e você tocou num ponto que eu acho que é muito importante, né, para essa discussão sobre, né, mudanças climáticas e tal, que é a questão da resiliência, né? Então, de fato, todos nós, né, temos, né, graus diferentes por razões diversas, né, por situações econômicas, sociais, às vezes mais confortáveis, em muitos casos bastante diferentes e bastante confortáveis, como sabemos também, né? Mas essa questão da resiliência dos grupos que nós chamamos, né, de mais vulneráveis, e falando particularmente de comunidades tradicionais, que eu acho que é um tema muito interessante para a gente puxar aqui, porque faz uma ponte muito direta, né, entre gênero, água e clima. É exatamente isso. Então, são populações tradicionais, são extremamente resilientes, né? Até por isso continuam existindo, sobrevivendo, né? Através de um processo de adaptação que vai muito além de uma capacidade adaptativa, é uma adaptação mesmo, né? Então, é exatamente isso. Eu acho que é muito interessante essa ponte, né? E aqui eu estou realmente pensando alto com vocês, né? Porque quando a gente fala em situação, né, de vulnerabilidade, a gente traz uma capacidade de ação, né, e de transformação muito forte, né, possível, dentro justamente da ação. Né? Então, quando a gente traz justiça climática e participação em comitês de bacia, do que a gente está falando? A gente está falando de ação. Né? Então, como dentro do espaço, dos diversos espaços, da estrutura de governança, do Sistema Nacional de Recursos Hídricos, né, nós podemos trazer essa discussão de uma maneira mais efetiva, com ações, para além, né, claro que sim, trazendo discussões substanciais, consistentes, né, que essa é justamente a proposta, né, a nossa proposta do SLAG, né, mas trazendo aí a partir das ações. Né? Então, eu acho que é muito interessante também a gente pensar, né, e aí eu volto a essa discussão sobre a própria formulação do conceito, né, de justiça climática e de injustiça climática, né, pensando esse contraponto norte-sul, né, norte global, sul global. Porque, como você trouxe, né, Adriana, a gente não vive a mesma realidade. Ainda que estejamos falando de Brasil,
né? As realidades entre esses hemisférios, né, entre esses recortes globais, elas são muito diferentes, né? Então é preciso que a gente traga sugestões, contribuições também muito situadas, né, no sentido da realidade nas quais essas pessoas vivem, nas quais essas pessoas, todos nós, né? E aí eu acho que o comitê, né, ele é um espaço muito interessante para isso, né, para pensar essas questões. Então, em outras palavras, eu estou chamando aqui, nós vamos discutir mais clima, né, nos comitês, né, Fernanda? Porque parece algo tão distante, né, mas que, na verdade, é algo que impacta muito diretamente, como alguém disse aí também no chat, mais para trás, né, que não é algo que a gente, né, coloca num sentido aí completamente abstrato, distante das futuras gerações. Não, a gente está sendo impactados diariamente sobre isso, né? Eu não sei se a Adriana gostaria de dizer mais alguma coisa, se tem alguém, né, que gostaria de fazer mais alguma pergunta, uma colocação, uma contribuição. Se está todo mundo aí com a cabeça fervendo, São muitos pensando como é que a gente junta. São muitos temas associados, né, Muitos Daniela? temas, camadas e camadas, né? Sim, bom, eu gostaria, né, só de lembrar que essa questão, né, dessa busca, né, de equidade de gênero relacionada, né, à gestão e à governança da água, só retomar esse conceito de novo aí que a Dani já trouxe no início, mas que significa envolver nas políticas públicas a garantia de participação de todos os grupos sociais nesse processo de tomada de decisão. Então, a gente repete nisso, né? A gente vai somando esses muitos conceitos. Então, pensar esses muitos grupos para o planejamento, a cooperação, acesso à construção de conhecimentos sobre o que é a gestão das águas, o que vamos planejar para esse viver. Então, pensando na mudança climática, o quanto isso vai impactar a nossa segurança hídrica? Você tem uma alteração de um padrão de chuvas com o passar do tempo e o período de escassez, a intensidade das chuvas, né? Então, esse período de estiagem acaba afetando as cidades de diferentes maneiras, as enchentes. Então, você tem todo um processo de repensar as cidades que requer o envolvimento da sua população, dos muitos grupos. Pensando na questão de gênero, eu gosto muito de relembrar uma frase da ministra Carmen Lúcia, em que ela diz que nós não somos a minoria, nós fomos invisibilizadas, quer dizer, somos mais de 52%, mas ainda assim, em muitos espaços de políticas públicas, há um número reduzido, há uma dificuldade de participar. Adriana, você trouxe essa questão, né, de repensar os regimentos internos. Então, avançando nisso e com uma outra temática que eu discuto muito, que eu acho muito relevante, que é, claro, precisamos sim aumentar a participação dos diferentes grupos, também das mulheres, mas a minha preocupação, sempre quando eu falo, as que conseguem adentrar nem sempre conseguem participar. Você trouxe, né, algumas pinceladas aí dessa dificuldade das mulheres participarem. Seja porque são interrompidas, são silenciadas, suas ideias não são ouvidas, né? Já tive relatos durante entrevistas em que as pessoas disseram que, olha, por não conseguir participar, ela simplesmente desistiu. Ou ela se torna aquela pessoa que bate de frente e acaba sendo taxada de rude, mas não, é um mecanismo ali de defesa, de proteção. Mas, então, pensando de novo, né, nos regimentos internos, não só pensar nas cotas, mas nessa construção de um código de ética, assim, o que são atos de constrangimento e violência política? Precisamos falar disso dentro dos espaços colegiados. O que são? Como coibir? Nessa ocorrência, quais as medidas, o que vai ser adotado? O interromper a fala de quem interrompe, algum tipo de advertência, algum tipo de punição? Onde essas mulheres vão reclamar? Com quem? Se é algo percebido em geral, sim. E se não for? E se for algo reservado? É preciso também pensar nesse canal de denúncia, porque há muitas vezes, né,
revitimização daquela pessoa. Ela sofreu um constrangimento, um assédio, um abuso, que seja, e ao fazer esta queixa, às vezes pode passar novamente por um outro constrangimento, né? De ser criticada, que isso é mimimi. Quando eu faço análise de conteúdo, né, dos muitos materiais que a gente recebe nas consultas, nas pesquisas, eu fico ainda um pouco impactada quando a gente se defronta com falas que a questão de gênero não deve ser considerada, né? Porque isso é uma tentativa de desviar a atenção para os assuntos que são importantes. Isso aparece na frase quando a gente pergunta como é que a gente faz para minimizar essas questões, né, de constrangimentos, minimizar essa tentativa de invisibilizar as pessoas. E aí aparecem respostas um tanto simplicistas, ou não sei, eu ainda não consegui classificar elas, mas parecer séria e com ideias inovadoras e claras, ser verdadeira, ser valorizada apenas pela capacidade e que essa temática não passa apenas de vitimismo. Essas são frases que reforçam essa necessidade da gente continuar dialogando sobre água, sobre gênero, sobre clima e sobre a necessidade de envolver esses muitos olhares, né? Então, que é como se você tentasse reduzir o outro pelo que o outro é, né? Simplesmente para uma manutenção de poder. Eu admiro essa sua persistência junto ao comitê e a sua atuação tão frequente, assim, né? Nas suas falas, de sempre levantar, de trazer, de argumentar. Continue assim. Fernando, queria te ter de mosquinha em todas as nossas reuniões para você ir coletando assim, trocentos dados para a sua pesquisa. Duas coisas que aconteceram muito recentemente, né? Primeiro, assim, contar para vocês um episódio, sem dar, um dos nomes eu vou dar. Uma representante mulher, Kátia, incrível, dos pescadores, Colônia Z13, tá? Que aí a gente tem duas camadas, né, Fernanda? Que ela é mulher e que ela representa os pescadores. Então, dentro do ambiente tecnicista de gestão de recursos hídricos, imagina, os pescadores deviam estar no topo da cadeia alimentar para dar palpite, né, para se fazer presentes em qualquer deliberação. Então, ela me conta, e aí eu vou te contar também umas coisas assim relacionadas a estratégias, assim, ação, para a gente efetivar todas essas nossas elucubrações de como incluir, né? Então, pescadores tiveram muita dificuldade de acompanhar as reuniões de forma remota, o que eu acho, particularmente como mulher, e as minhas parceiras de comitê também acham que para as mulheres é melhor que seja remota, porque a gente tem que se dobrar em 1000, né? Diferente dos homens, que depois ficam criticando a diretora porque ela cuida dos netinhos dela, entendeu? É sensacional, né? A sociedade nos impõe uma série de obrigações e depois nos critica porque a gente está entupido de coisa para fazer e na hora de contribuir para a gestão de recursos hídricos está sobrecarregada. É sensacional, né? Mas essa pescadora me falou, Adriana, eu tentei falar um dia onde houve uma reunião, mas aquele senhor, um senhor branco, tá? Muito bem colocado, digamos assim, na hierarquia técnica ali do comitê. A primeira coisa que ele perguntou foi, mas o que a senhora, porque já é para, né, dar aquela classificada de problema de idade, né? O que a senhora entende desse assunto? Tipo assim, o que tu está fazendo aqui? Se metendo nesse tema, né, técnico que não te pertence. Enfim, e aí essa mesma pessoa, super riquíssima em contribuições para o comitê, comentou com a gente que um outro pesquisador, uma outra situação, em que na pesquisa dele, ele fez uma consulta, foi lá, se deslocou, fez uma consulta aos pescadores, mas na hora de fechar a pesquisa sequer mencionou, entendeu? A consulta que havia sido feita. Então, às vezes, até formalmente há a escuta, mas essa escuta ela não absorve o conhecimento, né, tão rico
né? Porque aí eu estou falando aí já de duas camadas, né? Que vocês lembraram da questão de você estar considerado, né? Numa situação de vulnerabilidade, até por uma questão, né? Social, e por ser mulher, né? Então, coisas que nós fizemos no comitê recentemente, Fernanda, nós criamos um código de ética, ele está fora do regimento interno, tá? E ele prevê, sim, canais, inclusive, depois eu te mando esse código de ética para você dar uma olhada. Que pena que você não estava aqui junto com a gente para ajudar a costurar. E ele nasceu de uma demanda enorme de problemas havidos, né? Os constrangimentos havidos, assédio moral, enfim, no nosso colegiado. Uma coisa que eu tenho trabalhado com as minhas companheiras, essa coisa de falar mais alto, mais rispidamente, é a gente criar um ambiente que não leve à necessidade desses, digamos assim, recursos que a gente acaba, né, fazendo valer para conseguir ser escutada, de uma comunicação não violenta, sabe? A gente tem tido um problema sério de relacionamento e aí acaba que quando a pessoa, né, quer de alguma forma, se colocar para ser escutada, né? E aí ela aumenta o tom de voz ou ela é mais ríspida, e aí acaba classificando que ela é uma histérica, sabe aquelas coisas? Então, a gente tem também agora, isso é mais recente, a gente fez o código de ética, e a gente agora, eu tenho feito um trabalho aqui com algumas das minhas amigas, de amigas companheiras, né, de comitê, que podem, de alguma forma, a fala delas ser mal compreendida ou fragilizada de alguma forma porque ela está nervosa, ela é histérica, para a gente conseguir adequar, digamos assim, a fala ao contexto, sabe? Isso é uma ação que a gente também está promovendo agora. E eu queria dizer para vocês que a Dani comentou que a gente mudou aqui o horário, porque é para eu conseguir concorrer, que a nossa eleição vai ser 1h30. Para eu conseguir concorrer a essa eleição, a gente mudou o horário. Tá? Mas... Eita, então vai ser agora. Vai ser agora. Então tá. Então, gente, isso eu não sabia, que era 1h30. Então, vamos só trazer... bom, eu queria reforçar... Não, Dani, não precisa correr. Começa 1h30, aí tem 15 minutos, 20 minutos de atraso, tá tudo certo. Então vai ser bem o nosso time também, então. Tá ótimo. Então, eu queria só me somar, né, assim, destacar essa fala aí da Fernanda e da Adriana com relação à importância da violência de gênero nesse contexto da participação, né, porque normalmente a gente pensa em violência de gênero, isso para quem pensa também nisso, né, porque às vezes não é algo tão explícito. Cada vez mais, né? A mídia está escancarando, né? Mas, enfim, trazendo isso para o nosso contexto, pensar, né, essas questões no contexto da participação mesmo, né? Então, é fundamental. Interessante essa ideia aí do código de ética. E aí eu queria trazer uma última pergunta, Adriana, para você, feita pela Camila Faria Bersot, né? Que é justamente falando das mudanças, né, aí no Rio de Janeiro, com essa privatização da SEDAI, e aí ela pergunta, né, ela diz, gostaria de saber como vocês, e aí eu vou passar para a Adriana, né, essa bola, como vocês percebem essa mudança, peraí que eu estava lendo e mudou aqui, só um pouquinho, como vocês percebem essa mudança do ponto de vista dos comitês de bacia no Rio de Janeiro e da participação das mulheres, né? Que te vem aí, o que você traz, né, Adriana, com relação a essa questão da privatização da SEDAI? Como eu disse para vocês, nós temos aqui no Rio de Janeiro, esse é o meu depoimento, minha perspectiva, tá? A gente tem um cenário assim de um privilégio enorme, privilégio comparativo, né, aos demais cenários da participação feminina, né? Então, só para vocês terem uma ideia, a representante da SEDAI é a Mainá, é uma pessoa até muito nova, a Mainá, ela é ótima, super competente, ela está Então, a SEDAI continua com todo o poder sobre a água, tá? Antes de mais nada, vamos falar de poder, porque as concessionárias, elas recebem a água da SEDAI. Então, a SEDAI continua poderosa em termos de
abastecimento, com certeza, né? E graças ao nosso cenário urbano, né, provavelmente, a gente tem uma participação feminina enorme, tá? Tanto na SEDAI quanto nos comitês. Eu acho que eu posso, apesar de tudo isso que a gente falou, da gente, né, com certeza a Mayná, na companhia, obviamente, deve receber todas essas cargas, né, nefastas desse padrão que a gente tem de paternalista, então não tenho dúvida nenhuma, mas eu acho assim, a participação feminina ela é real, a gente consegue posições de decisão, claro que, né, como a gente observou lá no debate sobre o legado, as mulheres que ascendem a esses cargos de poder nem sempre entendem perfeitamente como elas ainda fazem parte dessa engrenagem, apesar de elas terem conquistado cargos de direção, como elas estão reproduzindo aquele padrão que não consegue quebrar essas amarras da participação feminina mais ampla, né? Enfim. Então, assim, eu acho que assim, a gente aqui no Rio tem uma... Agora, quando você vai ver, né, a questão da ocupação de cargos no nosso legislativo, por exemplo, é pífia como no Brasil todo, enfim. Então, assim, na gestão de recursos hídricos, eu acho que a gente está, comparativamente a outras regiões, a gente está bem... o debate sobre a privatização, ele contou com a presença das nossas companheiras aqui de comitê de bacias. A gente tem a presidente do comitê de bacia também, a Mayná, é uma mulher. Vera Dias é uma outra, né, que vocês conhecem, a Vera, de um outro comitê importante aqui do cenário fluminense também. Então, eu acho que a gente está conseguindo se virar direitinho. Você falou que a atual presidente, a Cristiane, né? E você está concorrendo, então isso já é sinal, né, de que as águas literalmente estão sendo movidas. Então. Que coisa boa. Bom, gente, eu não sei se alguém gostaria de acrescentar, a gente está, né, com o nosso tempo aí se encerrando. Lembrando que nós temos aí, né, o Slag está no Instagram também, Fernanda já colocou aqui, tem uma playlist em construção, né, ou seja, tudo com muito cuidado aí, né, feito. Graças a Deus a gente tem a Fernanda, né, que é super das mídias, então ajuda muito em todos os sentidos e nesse também, né, mas eu acho que é isso, né, a gente pode ficar por aqui. Eu te desejo, primeiro, né, gostaria de reforçar, Adriana, o agradecimento. Esqueci de falar uma coisa muito importante. Vamos sim pensar nessa promoção, eu queria fechar exatamente com isso, né? Nessa promoção de uma capacitação, né, para os comitês de bacia, fazendo essa ponte, né, gênero, água, e clima, né? Absolutamente necessária, estratégica. Eu fico até pensando, né? Justamente a gente precisa enraizar mais essa discussão, né? Trazer para o território, até para as pessoas entenderem a importância disso já, não é amanhã, né? É aqui, agora, né? Fernanda, queria falar alguma coisa? É só, então, dar o encaminhamento, né? Se você já tiver finalizado. Tá. Não, então deixa eu só concluir. Então, queria agradecer, né, mais uma vez a Adriana. Estamos juntas mesmo, né? Vamos pensar nisso juntas e vamos colocar essa sementinha mesmo, né, dessa capacitação. Eu já conversei um pouquinho com algumas pessoas sobre isso lá na ANA, né, para a gente realmente, né, conseguir plantar isso aí com mais força. E no mais é isso, agradecer a presença de todos e todas, né, e aí passo a palavra para a Fernanda para a gente fechar aí essa edição lindamente. Muito obrigada, Adriana, né? Agradecer novamente por você trazer esse conteúdo, por estar aqui conosco, né? Seu tempo, seu esforço, mesmo aí com essa expectativa, né, de
de eleição, estamos na torcida. Agradecemos também, né, a todas e a todos que estiveram conosco durante este evento. Informo que o certificado ele será enviado nos próximos dias, assim, não costuma passar de uma semana, mas a gente diz os próximos, né, porque tem algumas questões que às vezes nos atropelam. Pedimos a todos vocês que preencham o formulário de avaliação do evento e, caso tenham interesse, acrescente sugestões de novos temas. A gente costuma observar, né, e alguns são fruto, né, desta colocação de vocês. Então, por favor, também contribua com essa construção do SLAG. O check-in, né, para a emissão do certificado, ele é realizado automaticamente pelo Simpla, então todos aqueles que acessaram receberá por e-mail, né, conforme você se inscreveu, o certificado de 2 horas. A gravação, né, deste encontro, ele será disponibilizado no YouTube, que eu já coloquei o link aí para vocês, para que vocês possam assistir de novo, indicar para uma outra pessoa, caso queira rever também essa discussão, né? Os links que a Adriana colocou e fomos colocando no chat também, depois irá aparecer, né, constar lá no YouTube, certo? Então, nós nos vemos na nossa próxima edição do SLAG, que será realizada no dia 27 de outubro, 15ª edição, hein? Olha lá. Então, acompanhe as nossas redes sociais para saber informações sobre essa próxima edição. Nós já temos um convidado, estamos só aguardando ele definir qual que é o tema, mas eu já adianto que vai ser muito bacana. Então, nos vemos no próximo evento, tá? E aí ele será realizado no horário que normalmente nos reunimos, ok? Às 14h. No mais, desejo a todos e a todas uma ótima tarde. Obrigada. Obrigada e boa sorte, Adriana, torcendo aqui, né, para que tudo seja da melhor forma possível. Um abraço, Obrigada, gente. querida. Tchau. Boa tarde. A cidade fica